Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gustavo Groma, editor da Mercado e Consumo, e a gente está aqui começando mais um episódio do Bora Varejar, o seu, o meu, o nosso webcast, podcast aqui da Mercado e Consumo. Eu gosto de falar que aqui no Bora Varejar a gente conta histórias do mercado. Aqui do meu lado, a Ayana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo. Obrigado por dividir a bancada mais uma vez comigo, Ayana. Obrigada a você, prazer estar aqui sempre, semanalmente ou sempre que chamada para tocar aqui o Bora Varejar com vocês. E hoje a gente vai falar mais uma vez de food service, tá? Com um detalhezinho, uma pegada mais saudável, né? Eu tenho aqui como convidado desse episódio do Bora Varejar o Gustavo Pavan, do Manapok. Tudo bem, Gustavo? Obrigado por participar aqui com a gente. Obrigado a vocês, um prazer estar aqui. E temos também a nossa velha conhecida, posso falar assim? Não, olha, Cristina Souza. Eu esforço muito para ficar jovem, ele vem com essa de velha. Temos a nossa jovem conhecida, que já participou várias vezes aqui do Bora Varejar, Cristina Souza, CEO da Gouveia Food Service. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Obrigada de novo por estar aqui com vocês. Muito bom. Já estou super animada aqui com o nosso papo. Maravilha. Cris, que também é colunista do Mercado e Consumo, vale sempre ressaltar, né? Verdade. Adoro meus artigos, adoro produzi-los e adoro a troca que gera com os clientes. Muito bom. Aliás, já que você lembrou, Ayana, você que está nos assistindo agora, a hora que acabar aqui, no intervalo, vai lá, mercadoconsumo.com.br. Siga nossas redes sociais, estamos onde todo mundo está. Né? Exatamente, a gente é omnichannel, a gente fala que nem o varejo tem que ser hoje, a gente está em todo lugar. É isso aí. Gustavo, começando do começo, tá? Conta pra gente um pouco a sua trajetória até chegar no Manapok. Vamos lá, primeiramente, boa tarde a todos vocês, obrigado mais uma vez pela oportunidade. O Manapok começou em 2018, na cidade de Campinas, com a sua primeira unidade, ainda não era uma franquia, né? Era uma proposta de um restaurante. Em 2019, nós fomos para a segunda unidade, na cidade de Ribeirão Preto. Em 2020, no início da pandemia, né, a terceira unidade em Barão Geraldo, que é próximo a Campinas. Né. Logo veio o primeiro desafio do negócio, né, a enfrentar uma pandemia. A minha trajetória, ela veio de negócios da família, parte de turismo, né, e eu estava ainda ligado ao turismo quando começamos o Manapok, né, então foram duas frentes aí totalmente afetadas pela pandemia, né? Então tivemos que nos reinventar por duas vezes. Então, logo depois eu saí do turismo e me dediquei totalmente ao negócio do Mana até hoje. Essa foi a minha de onde caminhada. Você teve a ideia de criar o Manapok? Por quê? Então, eu sempre fui muito ligado ao mercado de comida, né? Sempre gostei ali de fazer, tanto de fazer as coisinhas em casa e de experimentar, né? Poder apreciar um pouco nos momentos de lazer. Eu conheci o Guilherme já, que são um dos meus sócios, o outro é o Felipe, né? De longa data. E eu notei uma carência de padaria num bairro onde eu moro, né? E como o Guilherme já era do ramo e eu não entendia nada, apenas apreciava, era um consumidor, eu chamei o Guilherme para conversar sobre essa oportunidade. E por N motivos, não deu certo a padaria. E já existia essa primeira unidade do Mana, a qual ainda eu não fazia parte, né? E aí tentamos a padaria, não deu certo. O Guilherme falou, olha, cara, a padaria não deu certo, mas vem cá, vou te mostrar um negócio que a gente tem aqui em Campinas, que a gente abriu, chamado Manapok. E aí foi onde deu origem à segunda unidade. A partir desse momento eu entrei no negócio com os meninos, com o Guilherme e com o Felipe, e demos a entrada na unidade de Ribeirão Preto, e posteriormente nessas 65 lojas aí que tem no momento, até hoje. Ô Gustavo, o Mana, ele traz uma culinária havaiana. Isso, havaiana. Mais saudável. Conta um pouco pra gente o que é isso. Vamos lá. Né? O poke, né? O Manapok, né? O poke nada mais é que uma tigela, né? É a tradução do negócio, né? Onde você pode, dentro dessa tigela, escolher ingredientes para fazer o seu poke, né? Desde a proteína, desde as bases, frutas, legumes, chips, e tem as finalizações com pimenta biquinho, entre outras, né? Então, o poke é um conjunto dessas opções que a gente fornece ali na hora, que você pode escolher, que dá origem ao prato.
Né, que ele foi falando dos ingredientes, foi me dando água na boca. Almocei já faz um pouco de tempo. Eu já visualizo, inevitavelmente a gente começa a visualizar a montagem. Eu já tô vendo a etapa da construção. Um depoimento pessoal só. Eu não conhecia poke até muito pouco tempo. E aí, quando eu conheci, já era uma febre absoluta. E eu falei, gente, onde é que eu estava? Você conhecia? Você já enfim, consumia... Sinceramente não. Talvez aqui em São Paulo o mercado chega um pouco antes, né? Já era algo mais disseminado aqui, né? Em Campinas foi novidade. Tanto é que a primeira loja foi feita de modo muito pés no chão, em termos de projeção, números, e foi uma surpresa desde então, né? Eu não conhecia, comi o prato, me apaixonei, sou apaixonado pelo negócio até hoje, né? A gente fica alguns dias ali sem comer porque vive muito dentro do negócio e você acaba tendo criando uma certa distância, mas logo depois vem a vontade de novo e a gente volta a provar, né? Então eu não conheci o poke e foi conhecendo o poke que eu entrei no negócio, experimentando que eu entrei. É óbvio que você falou, tigela e tal, muita gente ouve, mas você pode colocar muita coisa dentro de tigelas, né? Sim. Mas os ingredientes têm uma pegada ali mais saudável. Sim, né? sim. E aí eu queria perguntar para você, colocando a Cris na jogada também, esse momento, como é que está esse momento do consumidor, do atual consumidor, de busca por uma alimentação mais saudável? Olha, Gustavo, eu acho que é aí que você determina se o negócio é uma moda ou é uma tendência, né? São causas globais, né? E a alimentação saudável, a prática de atividade física, principalmente pós-pandemia, é algo que veio para ficar, né? Já existia essa pedida, né? Para você ser saudável, juntado à alimentação, mas acho que a pandemia trouxe uma ênfase muito forte nisso, né? Ligados às causas de combate à pandemia, se você come bem, se você se exercita, as suas chances de pegar o Covid, ela existe, porém com danos menores, né? Então, esse apelo culminou muito com o momento, com a proposta do Mana, né? De você se alimentar melhor. Cris. Muito bom. Tá anotando aqui que eu tô aprendendo várias coisas legais aqui com o Gustavo também. Olha, enfim, falando de alimentação saudável, para mim, bom, quando a gente mapeia as tipologias que existem do food service, a gente tem mais de 70, né? O hambúrguer, a pizza, o hot dog, tarará. E a gente tem, claro, sempre essa discussão sobre a alimentação saudável, porque ao longo da nossa vida as coisas vão mudando, né? E quanto mais cedo a gente aprende a comer bem, tanto melhor. Então, junto com o poke, né, vem o ramen, a salada, o açaí já tinha vindo antes, né? Mas aí acho que teve uma explosão, inclusive internacional, com, né, expansões de marcas brasileiras internacionalmente, as casas de suco ganhando mais espaço na nossa agenda, né? Então, se eu começo a olhar as casas de suco, aí você fala, bom, saí da academia, nem vou usar meu liquidificador, já paro lá, tomo whey, tomo um suco, né, um smoothie, enfim. E eu acho que, assim, eu estou muito de acordo com o Gustavo com relação a essa questão da consciência durante a Covid, porque você teve um tempo grande para refletir, puxa vida, né, sobre a sua saúde, sobre a sua vida e tudo mais, independente da nossa idade, né? Você conversa com as pessoas muito jovens, com as pessoas de mais idade, a percepção é essa, nossa, eu preciso me preocupar com a minha saúde. A gente teve uma grande onda de indulgência, isso sempre acontece, né, do tipo, puxa, eu mereço, preciso comer mais chocolate, preciso isso, preciso aquilo, eu quero, né? Eu nem preciso, né, mas assim, eu quero, mas ao mesmo tempo, eu preciso ter um estilo de vida saudável. Então, a gente tem redes de academia, né, e trazendo outros elementos aí de consumo, né, que a gente estuda muito aqui na Gouveia. Então, uma rede como o Blue Fit, Smart Fit, né, a expansão que esses caras tiveram não é à toa, é porque, de fato, as pessoas estão preocupadas com a sua saúde. Quando você se exercita, a próxima coisa que o professor fala na academia é coma melhor, cuide do seu corpo, né? E aí você começa a aprofundar essa sua sintonização e aquele hambúrguer, você fala, não, hoje não precisa ser hambúrguer, vou trocar. Não mereço, mas não vou. Exato, mereço, mas não vou, não quero, né? Eu vou experimentar. E eu acho que também tem esse movimento que eu sempre costumo sublinhar sobre essa internacionalização do nosso paladar, né? Então, puxa vida, é muito raro hoje, especialmente nas classes AB, alguém que não tenha feito alguma viagem internacional. E nesse momento, ele flertou, experimentou alguma coisa diferente. Pode ter sido no Peru, pode ter sido na Argentina, pode ter sido nos Estados Unidos, na Europa, não interessa. Então, assim, ele falou,
foi para a Espanha comer um ceviche, não é igual, não é mais parecido, vou experimentar. Então, acho que assim, começa a se criar, e aí as pessoas, eu acho que depois que experimentam, e uma coisa que o Gustavo comentou, essa variedade de ingredientes, eu posso colocar só o que eu gosto, né? Se eu gosto dos crocantes, eu ponho, se eu gosto de salmão, eu ponho, se eu não gosto, eu não ponho. Então, acho que assim, essa flexibilidade, o brasileiro gosta disso, né? Acho que a gente persegue monte sua salada, monte a sua pizza. Eu ia falar isso da conveniência e rapidez também, né? Porque é muito rápido, você monta isso se você tá com pressa e mesmo assim quer se alimentar de maneira saudável, às vezes poderia ser difícil até achar o lugar e tal. No caso de poke, você consegue fazer isso de maneira... E a praticidade, né? Exatamente. De você comer, ela viaja quando você pede por delivery. É uma alimentação, uma comida que viaja muito bem, né? Não sofre tanto, às vezes você pede um outro produto que você tem relação com a temperatura, né? Uma pizza, qualquer outro alimento, às vezes no tempo de viagem não chega com a qualidade de você comer no local, né? Então o poke, ele sofre muito pouco, ou praticamente não sofre essa reação da temperatura do tempo de viagem, né? Então isso favorece também. Total. Gustavo, como é que vocês lidam com as gerações de consumidores, né? Vocês já conseguem identificar uma geração que abraça mais o humano ali? Sim. Nosso público-alvo são pessoas aí dos 20, temos menos também, né? Mas o público principal ali dos seus 20 aos seus 40, 50 anos, né? Cada vez mais a gente nota pessoas ali de idade, quando digo de idade, acima de 55, 60, porque os filhos começam a trazer os pais no Mana, né? Isso é um movimento que a gente vê muito, né? Nós abrimos uma loja recentemente aqui em Guarulhos e colado a ela, a 100 metros, tem uma escola do público do primeiro até a 8ª série. E aí você vê, eu acompanhei essa loja aí desde o começo, né? Indo lá presencialmente, e eu vi esse movimento. Então você via as pessoas lá de 14 anos indo, aí você via eles mandando o pai lá na mesa comendo, pai, abriu um pouco aqui do lado de casa, depois de 2 semanas chegava essa pessoa com o pai. Né? Então é muito interessante, é muito, muito legal esse movimento, né, dos filhos trazerem essas pessoas, o pai e a mãe para dentro de casa. A gente nota esse crescimento de pessoas ali um pouco distantes do público-alvo sendo cada vez mais frequente nas unidades. Eu perguntei isso, Cris, porque a gente vê a geração mais jovem, né, os mais jovens, numa pegada de abraçar mais essa causa de saúde, né, de alimentação. Não sei se mais no discurso ou se na prática mesmo, mas que tem esse discurso, tem, né? Tem. Eu acho que as escolas têm feito muito essa discussão, né, sobre sustentabilidade, sobre alimentação saudável. Então, quando a escola traz a pauta, ela acaba influenciando a família. Claro que existe também a contraforça, né, do que a família manda de lanche para a escola. A gente sempre recebíamos, o meu filho agora tem 18 anos, mas assim, recebíamos esses bilhetinhos coloridos. Por favor, não mandem alimentos ultraprocessados, né? E ainda tem... E nem dá para condenar com a vida que a gente tem hoje em dia, né? Cada um sabe por que mandou aquele produto ali para o seu filho. Mas eu acho que, assim, essa força é importante. A outra questão é que muitas crianças, e as escolas também têm tido essa oferta, passam mais tempo na escola, né? Então, você almoça ou na escola ou próximo da escola. Isso que ele comentou, né? Então, aqui nós estamos na Avenida Paulista, nós estamos próximo do Dante Alighieri, enfim, de outros colégios. Não é raro, especialmente quem é um pouquinho mais crescido, 14, 15 anos, eles têm autorização para sair da escola para poder almoçar. E aí eles procuram, de fato, e aí outra questão também é que nós temos os casais separados, né, os divorciados e tudo mais. Então, às vezes o pai ou a mãe, puxa, hoje eu faço questão de almoçar com meu filho, e aí o poke ou outra refeição saudável, como o tempo de preparo é menor, isso é muito legal, porque você ganha mais tempo de qualidade com a pessoa que você foi para estar, né, do que na fila esperando, pegando a comida, esperando esquentar, ou sei lá, fazendo um pedido na mesa, né, então acho que é todo um movimento aí que contribui, inclusive, com os novos jeitos das famílias, né? Outra vida. Muito bom. Gustavo, em relação às lojas, né? Como é que vocês estão? A gente no aquecimento, a Cris até aqui perguntou tal, mas vou deixar você falar, né? Como é que vocês estão? Quantas lojas vocês estão? Como é que está a expectativa de abertura de lojas? Hoje, no cenário atual, nós temos 47 lojas em operação, Sudeste, São Paulo, aqui nós temos 9 lojas em São Paulo, mais 2 para serem abertas. Rio de Janeiro, 3 operações.
Está distribuído bastante no interior de São Paulo, né? Praticamente todas as cidades ali, como nasceu em Campinas o negócio, naturalmente se espalhou ali, que a gente chama de espiral, né? Ele cresce em volta ali no comecinho, né? Depois ele se torna uma marca nacionalmente conhecida, você espalha um pouco mais. Então no interior de São Paulo está praticamente todas as praças ocupadas, já em operação, e agora nós estamos focando para o Nordeste, né? Temos 5 lojas em fase de implantação, 2 em Recife, João Pessoa, Fortaleza e Salvador para abrirem ainda este ano, se Deus quiser. Legal. Nordeste tem tudo a ver, né? O clima, temperatura, né? A nossa logística permite que todos os nossos insumos cheguem da mesma forma em todos os lugares do Brasil, né? Então isso para nós não é um empecilho. Então viramos o lado da expansão focado no Nordeste. Temos uma loja abrindo agora em Brasília, esse mês. Já temos em Águas Claras, que é colada a Brasília. E esse é o momento do Manos. 47 e é uma expansão em franquias? Nós temos lojas próprias e franqueados. Naturalmente o negócio tomou proporção mais por franquias, né? É muito mais fácil, entre aspas, você ter mais franquias, porque não depende da sua geração de caixa, da sua mão de obra, né? Em um formato totalmente normal do mundo de expansão, as franquias. Então virou-se mais o peso para o lado das franquias. Temos 7 lojas próprias, 38 franqueados e mais 18 franqueados para serem inaugurados aí nos próximos 1 ano. Então, um total de 65 unidades. Você falou de ampliação aí, e olhando para o Brasil, a Ana está falando do Nordeste e tal, eu vou querer fazer uma pergunta para você sobre isso, mas daqui a pouquinho, a gente tem um intervalinho rápido e a gente já volta. Fica aí. Você que está acompanhando o Bora Varejar, não deixe também de visitar o portal da Mercado e Consumo, mercadoeconsumo.com.br, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Acompanhe também todas as nossas redes sociais. A Mercado e Consumo está onde você estiver. Voltamos para mais esse episódio do Bora Varejar, depois desse intervalinho rápido. Voltamos a conversar aqui com o Gustavo, meu xará, com a Cris e com a Iana. Eu adiantei, Gustavo, que eu queria saber um pouco mais sobre essa coisa da ampliação, pensando no país, né? A gente tem um país muito grande, são vários países dentro de um país, né? Sim. E eu queria saber como é que é para vocês trabalhar com diversos públicos, né? Então você tem um público do Sul, do Sudeste, do Norte, do Nordeste e tal. Depois queria que a Cris completasse também essa coisa do público brasileiro, da dificuldade, ou se tem um charme especial aí. Sim, você bem disse, né? Como que no Brasil existem vários Brasis, né? Então, como dificuldade cultural que nós encontramos, por exemplo, né? Nós viemos no interior de São Paulo, até então uma cultura, por mais que estivesse no interior ou na capital, uma cultura muito próxima, né? Não existe uma cultura de paladar tão distante uma da outra, né? E aí nós fomos para Goiânia, se eu não me engano, 2021 ou 2022, fomos para Goiânia. E foi a primeira resistência, não digo uma resistência, mas uma primeira dificuldade em tração da loja. Por quê? O pessoal chegava no Mana e falava assim, beleza, eu quero um pouco, vou experimentar isso aqui, mas eu quero uma cerveja de garrafa. Não, meu amigo, porque lá é cultural a cerveja de garrafa, além da cultura regional da alimentação. Então, até você difundir o POC, surgir com uma alimentação saudável, numa terra teoricamente de fazendeiros, ligado ao agro, né? Então, que não é dessa pegada da alimentação. Então, são essas dificuldades que a gente encontra quando nós penetramos num estado com uma particularidade alimentar um pouco mais enraizada, né? Nosso sócio foi para João Pessoa para ver a cidade, né? A gente gosta de, antes de assinar o contrato da franquia, a gente quer ver onde a gente vai pisar, né? Então lá o cara falou, olha, legal, gostei do seu produto, acho que tem tudo a ver, mas você não vai tirar o cara de comer lá, se eu não me engano tem não sei o que do bode, é um prato típico lá, então vai ser mais lugar que você vai ter que dividir o seu pouco com o bode, né? O cara não vai deixar de comer. Então são particularidades de cidades que você vai encontrar na penetração do negócio. É isso que a gente encontra de dificuldade nesse misto de Brasis aqui dentro. É uma internacionalização dentro do Brasil, você está entendendo? Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. Total. E aí, falando um pouco disso, e aí até do comentário que eu tinha feito antes, que eu descobri o poke depois que já era moda, e aí descobri que todo mundo comia. Descobri, e adoro. Chegou aí, né? Enfim. Não, e aí eu fiquei meio chocada. Gente, todo mundo come isso, ninguém me avisou. Como é que é pra vocês, e até quando você
você fala de chegar num lugar em que não tem essa cultura, né, do poke, obviamente, a gente no Brasil não tinha antes. Como é que se diferencia no food service o que é moda, o que realmente veio para ficar, ou como, né, como é possível? A gente já teve no Brasil recentemente situações no food, inclusive, que foram mais relacionadas à moda, né? A momentos, enfim, que o consumidor estava mais propenso a consumir aquele tipo de alimento. No caso do poke, imagino que tem a diferença porque a gente está falando de um hábito de consumo saudável também, né? Você acha que é por aí que é diferente? Eu acho que tem muito a ver com propósito e proposta, né? Eu acho que o que é moda, ele é uma proposta. Vou citar aqui, né, as paletas mexicanas, né, a onda do temaki, né, na época ele também acho que foram propostas boas, né, mas por algum motivo não vingaram, né, talvez por ter uma concorrência, talvez por ser algo ali passageiro, por algum ponto ele não se tornou uma tendência, né. O poke, ele está englobado hoje num momento, não só do Brasil, como mundial, como eu citei há pouco tempo atrás, de uma tendência da alimentação saudável, de uma tendência da pessoa comer com praticidade, numa tendência do delivery, né? Então acho que a gente entrou no momento certo, jamais esperaria que fosse chegar aonde chegou, nessa convergência de momentos. Então acho que a tendência da alimentação saudável, ligado à nossa missão, né, que a gente fala de entregar uma comida saudável a um preço justo e acessível, o momento do nosso negócio ser muito ligado ao delivery, né? Hoje, na nossa rede, praticamente 2/3 do nosso movimento são de delivery, né? Então, é uma onda que veio também com a pandemia, né? De você pedir mais, né? Pedir mais. Então, a gente estava preparado já para isso também, com embalagens prontas, com o nosso formato de parceiro logístico tudo afiado. Então, eu julgo como uma sinergia de momentos que faz você ser uma tendência e não uma moda passageira. Vocês abriram lojas na pandemia? Nosso crescimento, acho que o maior crescimento foi durante a pandemia, justamente pelos motivos que eu citei. Enquanto restaurante ali, alguns focados mais pelo propósito dele, né? Por exemplo, uma churrascaria, é difícil você pedir, você passou a pedir talvez depois da pandemia que o cara se adaptou ao delivery, mas antes talvez essa churrascaria, ela não tinha delivery, né? Ele era salão puro. O Mana, quando nós montamos, ele foi pensado no salão. E por ser uma comida fácil de viajar, nós preparamos muito bem a comida para a viagem, né? Então, acho que isso aí é uma junção de fatores que culminam para ser uma tendência e não uma moda. Posso fazer um comentário? Claro, Cris. Sobre esse ponto? Hoje no food service a gente observa uma redução do delivery, né? Então nós tínhamos pré-pandemia 9% de participação do mercado total. Durante a pandemia esse pico foi para 22% e agora a gente está numa casa de 15%. E quem investiu só no delivery puro hoje se preocupa muito porque, claro, se tem uma queda, né, esse mercado nichado ele é afetado. Do outro lado, a gente percebe os operadores tradicionais dando um passo para trás, falando, não, já que o salão está cheio, eu vou fazer menos o delivery, né? A gente percebe isso. E quando o Gustavo coloca isso, é muito positivo como modelo de negócios, porque essa vida caminhando, né, o tempo todo do consumidor é muito frequente. Então, por que bom, enfim, eu imagino, tá? Por que você pode crescer um conceito desse tipo durante a pandemia? Porque 11h30 eu posso pedir o poke, porque não vai estar frio a hora que eu for comer. Ele já é frio, então tá na geladeira, não sei o quê. Então ele te ajuda até no teu planejamento. Sei lá, ele deve ter loja que recebe pedido 10h30 da manhã. Por quê? Porque eu pego as crianças, ou vou fazer alguma coisa na rua, tô trabalhando num café, ou tô numa reunião, passo e já retiro aquele produto que tá pronto, que não vai mudar, não vai, né? Deve ter um molhinho ali, um acompanhamento. Então, assim, tem todo esse caminho. Quando a gente estava falando um pouco das regiões, queria só comentar essa estratégia deles como muito inteligente. O Nordeste é a região de maior população depois aqui do Sudeste, né? Então, assim, o que a gente tem de diferença aqui é que a gente tem uma concentração maior de pessoas de classe AB aqui em relação ao Nordeste. Porém, no Nordeste, a gente tem as pessoas que fazem turismo, a gente tem as pessoas, né, de classes AB também, então que tem uma conexão mais fácil, mais próxima com o produto poke ou com a alimentação saudável. Eu sou nutricionista por formação e eu fico bem triste, assim, quando a gente pensa que a alimentação saudável era uma coisa do pobre, né, no sentido de que você ia à feira, no final da feira, no meio da feira e fazia suas compras e era tudo bem, e hoje a alimentação saudável é um posicionamento da classe A, da classe
classe B, porque assim, se eu me alimento bem, portanto, eu, né, tenho um bom corpo, tenho uma boa apresentação e tudo mais. Então, isso é meio doido nesse momento. Enfim, tudo tem um motivo histórico aí, mas, de fato, pela embalagem, pela forma, pelo conteúdo, com certeza a conexão ainda é mais forte com as pessoas de classe AB, mas imagino que aos poucos você vai trazendo pessoas de outras classes para poder experimentar. Então, acho que, enfim, são grandes pontos aí que eu gostaria de comentar. E a gente falou também das paletas e do temaki. O que a gente percebe é que os monoprodutos no Brasil sempre vão sofrer. Porque é muito difícil, o monoproduto ou um produto que é muito engessado, porque o brasileiro é o cara da variedade. A gente quer alguma coisa. Então, por que o poke é muito legal? Porque você tem essa troca, né? Sei lá quantas mil combinações. Nós temos 60 produtos, né? Você já contratou um estatístico lá para fazer 60 produtos. Tem as sugestões, né? Mas nós temos 60 produtos aí, desde a base que você inicia a montagem até a finalização. Então, você pode comer frango num dia com arroz gohan, né, que é aquele arroz japonês. Sim. Como você pode pedir espaguete pupunha com salmão grelhado no outro dia, com outro molho. Então te dá um outro paladar, né? As combinações com 60 são infinitas, né? Muitas. E essa coisa do monoproduto, ela é muito difícil pra gente. Então, a gente viu, vocês deram essa notícia semana passada, falando sobre o Bátio, sobre o lançamento da loja deles de picolés, né? Eu falei, meu Deus, que planeta aqui, né? Só que o Bátio fez toda uma construção e para colocar o picolé nesse lugar da paleta que já foi um dia, né? Então, assim, hoje com certeza. Então, também tem um processo de maturação cultural, né? Tem coisa que a gente, sei lá, talvez há 10 anos atrás alguém empreendeu com poke, talvez essa pessoa não estivesse aqui contando essa mesma história, né? Talvez não era o momento, né? Por algum motivo não virou uma moda, que a gente estava falando agora de separar moda em tendência, né? Por algum motivo não era o momento, não estava tão na moda você se alimentar bem, essa ênfase da alimentação. Consciência, né? Eu acho que essa sofisticação da nossa consciência, né? Exatamente. Você entender, de fato, olha, se eu comer bem agora aos 20, aos 30, eu vou ter uma saúde boa aos 40, aos 60, aos 80, né? Agora a gente tem que chegar aos 100. E isso que você comentou da classe AB ser o público principal hoje, talvez, pelo menos o que mais se declara, preocupado com saudabilidade e tal, às vezes não tem nem a ver com preço, né? Porque no caso de poke, por exemplo, você tem faixas de preço dependendo do tamanho. Sim, enfim, não é nem a questão de acesso, talvez acesso a conhecer o produto. Exatamente, né? A cultura, né? Você saber, né? Procurar informação do que é comer bem, se você está disposto a isso também. Às vezes está muito ligado na sua casa, né? Se a casa come bem, como é a sua geração acima de seus avós. Então, acho que tem o lado do seu conhecimento cultural, de você ir atrás de como se alimentar melhor. E também tem um lado enraizado da família, né? De como você vive, que lugar você vive, mas por questão de preço, hoje nós temos poucos aí de frango, por exemplo, iniciando a 40 e poucos reais baixo, né? Nós temos cardápios diferenciados para a capital interior, mas com 40 reais, 42 reais você come hoje um poke, que a gente chama de um poke, a primeira opção nossa, você come. Uma alimentação 100% saudável, grelhado, com vegetais, legumes, frutas. Variado. E acho que em alguns casos até é possível dividir, porque pelo bowl, dependendo da idade das pessoas, dependendo da fome naquele dia, dá até para dividir. Então, assim, de verdade, você pode comer com 20 reais uma boa alimentação dividindo ali com seu amigo. Opa. Imagina os adolescentes, né? As meninas, né? Especialmente os meninos, não. Os meninos vão querer dois. B2, eu tenho esse problema. Eu tenho que fazer um planejamento se eu vou levar meu filho para jantar. Se ele for lá, nós temos um que chama tsunami, né? Os nossos tipos de tamanho são ligados a ondas, né? Então nós temos o marola, o tsunami, tudo. Que legal. O marola é a versão de entrada, né? A porção que vende na casa ali, é a versão de entrada. E o tsunami é o dobro, mas já é uma bacia mesmo. E você pode dobrar a quantidade de alguns itens com uma proteína, por exemplo. Então o cara que pede o tsunami com um dobro de proteína. É muito grande, cara. E sai. E sai, pra essa molecada assim, sai. Total. Só come mesmo, cara. E eu ganhei, viu? Amanhã eu vou pra Campinas. Já ganhei. Que beleza. Olha! Permitido em rede nacional, hein? Você vai de marola ou de tsunami? Cris, é isso que eu ia falar, né? Mas se levar o filho, são os dois tsunami. Não, eu não vou fazer isso porque eu fiquei amiga do Gustavo recentemente, ele vai cancelar. Mas por essa razão que você citou, né, da porção ser assim, bem generosa, nós queremos uma maninha. Então tem uma versão agora com uma gramatura menor em tudo, né? Então, para atender o público feminino, né, que não é de comer assim em grandes quantidades,
Minha esposa, por exemplo, pedia e sempre sobrava, né? E eu não, eu raspava e ia lá fiscal pegava o dela, exato. E aí, por feedbacks de clientes, tudo, nós criamos o Maninha, que é uma versão, 30% menor, que aí a gente agradou a todos. Não sobra para ninguém. Muito bom, coloca o cliente no centro sempre, né? É isso aí. Bom. Ô, Gustavo, você comentou da parte das lojas, né? Da ampliação e tal. Desde que vocês foram criados, na verdade você entrou ali na segunda, né? Não na primeira. Como é o que você viu aí de mais dificuldade, né? Falando também, você falou da questão de 2/3 ser de delivery, né? Tal. Veio a pandemia que abriu, mas enfim, de lá para cá, quais foram as grandes dificuldades? Vocês fecharam loja? Como é que é isso? Legal. A gente sempre cita isso aí, né? Que todo negócio, independente do ramo dele, você tem dois. O seu ramo e gerir pessoas. Né? É sempre assim. Então, você vende picolé e gere pessoas. Você vende pouco e gera as pessoas. Vocês fazem comunicação e fazem gestão de pessoas. Né? Não tem como você fazer um sem o outro. Então, a nossa dificuldade foi a gente conversa com os parceiros, é a mão de obra, né? O mercado de restaurantes, bares, ele tem muito turnover, né? Que entra e sai de pessoas, né? Por N motivos, né? Carga horária, né? Carga horária é um fator que pega bastante. Remuneração, lidar com o público, não é todo mundo que consegue. Às vezes a pessoa quer a vaga, mas não é isso que ela esperava desempenhar. Enfim, então a mão de obra nossa, geral, né? Do setor é que a gente tem um pouco mais de dificuldade em lidar. Isso é um problema geral, né, Cris? Eu ia perguntar para a Cris. Geral, porque quando eu vou no restaurante... Mas é porque a gente sempre vê... Enfim, a Cris vai poder trazer muito mais. A gente está... Hoje é dia... Dia 7 de maio. A gente está prestes a embarcar com a Cris na delegação da Gouveia Food Service para a NRA em Chicago, que é uma super feira de food service. E lá também não vai ser o primeiro ano, provavelmente, que a gente vai continuar ouvindo falar disso, né? Eles falam muito da dificuldade também, né? Então não é uma coisa também só de Brasil, né? Sim, sim. A mão de obra para trabalhar no nosso mercado, né, de alimentação, hospitalidade, né, se a gente puder ampliar um pouco mais, tem sido cada vez mais escassa. Servir é desafiador, porque você lida com outras pessoas. A remuneração do setor, ela não é a mais sofisticada. Dependendo, por exemplo, no caso, se eu sou garçom e trabalho num restaurante onde eu tenho a caixinha, né? Então eu tenho um diferencial importante no meu salário, mas quando eu trabalho numa rede, eu não tenho essa caixinha, né? Eu não tenho esse diferencial. Então, de fato, o meu salário é aquele salário que normalmente é o piso ou algum diferencial, dependendo ali da minha posição. Então, isso tem provocado um turnover, mesmo o mercado de alimentação sendo o mercado de entrada. Existem, claro, inúmeras alternativas de trabalho nesse momento, né? O Brasil tem decaído as suas taxas de desemprego, que é muito bom no geral, mas no nosso setor a gente gostaria, né, de ter mais alternativas. Acho que é um ponto bem importante, e a gente viu isso fora do Brasil e o ano passado em algumas feiras já aqui, que são os robozinhos que começam a aparecer, e no começo a gente falou, isso aí não vai dar certo. E eu fui esse ano agora no Food, né, uma outra feira que aconteceu aqui no Brasil, e tinha um robozinho lá trabalhando. Então o que ele faz, né? Ele tá lá na cozinha, ele vai trazendo para as mesas, né? Já tem a programação ali no piso e vai entregando o seu pedido. Ele não tira o seu pedido. Então, claro, é uma combinação, né? Humana e tecnologia. E aí no começo você fala, será? Mas quanto custa esse negócio? 80 mil reais. Quando você faz a conta do salário, mais encargos, mais não sei o que, você fala, vou convidar a Judy para trabalhar com a gente. Ele não chega atrasado não, né? Ele vai pro negócio, ele como chama, pra torre de recarga sozinho, Gustavo. Que beleza. Então assim, claro, eu acho que isso vai acontecer naturalmente, não é porque a gente está provocando um desemprego no setor, é porque as pessoas estão encontrando trabalho em outras áreas, isso é muito bom, né? E aí elas podem ser substituídas nessas atividades muito básicas, porque vamos combinar, entregar uma bandeja numa mesa é muito básico. Claro que quando você está num restaurante 5 estrelas, e essa é outra coisa que a gente tem falado bastante no food service, que o serviço, ele vai custar mais caro, sim, porque ele depende das pessoas. Então, quanto mais sofisticado o serviço que eu busco, mais eu vou pagar por ele. Então, de novo, né,
Fora do Brasil, a gente já vê tips de 23%. Sim, sem opção, né? Porque antes ele te dava opção, né? Isso, 18, 15, 18, 21, 23% e acabou. É isso. Então, assim, de fato, é uma valorização da pessoa que está ali para te servir. Então, é meio torto a gente olhar isso às vezes, né? Mas é muito positivo. E um ponto, assim, complementar, né? Especialmente de delivery, nós temos tido grandes discussões sobre o salário dos motoboys. O salário não, ganho dos motoboys, né? Então, a gente, claro, que no Brasil sempre a gente começa, puxa, mas vai acabar o delivery, vai acabar isso, se puser uma taxa a hora, não sei o que, tarará. Califórnia já está obrigada e já tem que colocar. Então, assim, não é que as coisas estão começando aqui no Brasil por questões políticas e tudo mais, isso é internacional, isso é do mundo. Porque à medida que você tenha alguém dentro da cadeia com uma percepção de que o trabalho dele está sendo explorado e, de fato, ele não está trabalhando, isso precisa ser discutido. Então, claro que a gente vai buscar formas para resolver isso. Uma coisa em resposta a isso, né, que a gente vê é o takeaway. Você pediu, e aí você vai buscar. Uai, você não quer pagar a taxa vai sair de R$ 4,90, de R$ 5,90, que já faz tempo que não tem mais, para R$ 9,90, e não achou bom? Então, vai buscar. Vai com a sua bicicleta, vai com o seu carro, vai a pé. Então, esse é um comportamento que, de fato, acontece, a gente viu em vários lugares, né, em Nova York, Chicago e tal, em São Francisco. Então, assim, isso também deve acontecer cada vez mais aqui. Então, provavelmente, nas próximas lojas dele, estava falando que né, tem loja com a saída para o motoboy, com a entrada do cliente, né? Já toda. Com certeza a gente vai ter uma área só para retirada de pedido pelo cliente, não é? Que está pronto ali. Você passa e pega. Então, são evoluções da nossa sociedade, né? Não é que é uma questão E é como você comentou e o Gustavo comentou, né? Tem gente que não está mais, especialmente depois da pandemia também, que foi justamente quando vocês cresceram, né? Não está mais disposta a trabalhar, sei lá, de fim de semana, o jeito de trabalhar da pessoa mudou, ela percebeu que tem outras opções, quer trabalhar de casa, enfim. Então, essa mão de obra vai ficar mais escassa mesmo, né? Está mais escassa, não tem jeito. Isso provavelmente vai nos impulsionar também a pagar salários melhores. Então, as pessoas que estiverem conosco provavelmente receberão melhores salários, porque a gente deve ter maquininhas, robozinhos, trabalhando em complemento a isso. Então, de verdade, eu vejo um futuro melhor do que há tempos atrás, onde a gente só discutia a falta de mão de obra. A gente pode, de fato, ter mais gente feliz aí dentro da nossa cadeia. A Cris falou em futuro, como é que você vê o futuro do Manapoke? Olha, a gente tem muito esperançoso com o futuro do Manapoke, né? Focado na expansão. Ainda existem cidades com grande potencial para expansão. Estamos validando outros modelos de negócio que ainda não posso tirar da gaveta, mas em breve vocês vão saber, para diversificar o modelo, né? Alguns modelos menores, pensando nesse formato só delivery, ir buscar, né? Então, são coisas que nós estamos testando para não ficar refém apenas de um formato, né? Então, existe um futuro promissor e de muito trabalho pela frente. Checkout? Vamos nessa. A gente explicou para... A Cris já conhece. Explicou para o Gustavo o que era o momento de checkout. Eu gosto de falar que a gente pede para os nossos convidados olharem para a câmera da verdade e dar o seu recado final, que pode ser sobre algo que a gente falou, sobre alguma ideia que eles têm, ou uma receita de bolo, o que eles quiserem. Receita de poke, né? Uma receita de bolo. Não posso falar. É segredo. É segredo. Mas tem algum tsunami com uns 60 ingredientes, Gustavo? A gente manda fazer. Por favor, Cris, Gustavo. Por favor, Cris. Ai, meu Deus. Poxa, obrigada. Bom, gente, acho que falando de food service, eu enxergo que existe uma responsabilidade muito grande das empresas que entram nesse setor. Cada vez mais a nossa participação na vida das pessoas é maior, né? Então, antigamente o dispêndio das pessoas com alimentação fora do lar era de 20%, 22% da sua renda, hoje passa dos 30% e deve crescer ainda mais. Então, nós temos uma responsabilidade enorme sobre a nossa oferta. Então, se nós pudermos oferecer cada vez mais qualidade, tanto melhor. É isso. Legal. Primeiramente, agradeço a todos aqui. Foi um prazer estar com vocês, um papo muito agradável. E o meu checkout vai para um projeto que nós sempre fazemos anualmente, que é o Mana Day. Vou deixar aqui no QR Code o link para vocês clicarem. Esse é um projeto que nós fazemos que o objetivo dele é arrecadar um valor
por cada POC vendido num determinado dia do ano. Que legal. E de todas as lojas participam. E, nós, como marca, pegamos o valor arrecadado e dobramos esse valor do nosso bolso. O mesmo valor arrecadado a gente vai lá e põe do nosso, que a gente doa para uma instituição de caridade, tá? Então, esse é o meu check-out, não é nada para apologia à nossa marca, mas é um apelo social para mostrar o nosso trabalho que a gente faz anualmente. Então, como melhor, de preferência com o Humana POC. Muito bem, parabéns pela iniciativa. A gente está num país que são vários Brasis dentro do Brasil e são vários tipos de pessoas, muita gente precisa de ajuda e parabéns pela iniciativa. Se chama Humana Day e ocorre mais para o final do ano. Mais em breve a gente coloca no link. Vai estar aí na descrição. Isso. Aqui na tela, se o nosso grande Pedro colocar, né? Pedrão, tá aqui por trás das câmeras. É isso aí, gente. Gustavo, Cris, brigadíssimo por participarem aqui do Bora Varejar. Muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. Ayana, obrigado por dividir a bancada aqui comigo. Valeu. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que acompanham a gente semanalmente aqui com Bora Varejar. E bora pedir delivery de POC hoje. Bora pedir delivery. Agora, depois desse assunto. Pois é, né? Pois é. Água na boca. Você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o like, apertar o sininho, fazer esse conteúdo chegar o mais longe possível. Isso é ótimo pra gente e é ótimo para quem recebe. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de qualidade e até o próximo Bora Varejar.